Aí, do nono ano, vamos aprender um pouquinho mais sobre história da arte e vamos conversar sobre o Barroco. Tá? O Barroco, ele vai representar, Barroco no Brasil, ele vai representar a segunda parte ali do primeiro módulo. E antes de falar do Barroco do Brasil, propriamente dito, eu queria ir lá para a Europa do século XV, né, da passagem da Idade Média para o Renascimento. Bem, como é que era feito como eram feitos os quadros, as esculturas? Eram todas, na Idade Média, eram todas voltadas à religião cristã, né? E todo tipo de arte era feito em cima dessa ideologia, em cima desse dogma cristão. Se você saísse desse tema, poderia até mesmo ser queimado na fogueira, era meio complicado. Bem, e aí aconteceu um advento na passagem do 14 para o 15, que foi a peste negra. A peste negra foi terrível, dizimou uma grande parte da população europeia, né? E ninguém conseguia ter a cura da peste negra. As pessoas na Europa, elas rezavam, se açoitavam, né? Querendo a cura, mas a cura não veio. E de onde veio essa cura? Veio dos muçulmanos, né? Com o simples fato do asseamento, o simples fato de tomar banho, se limpar. E com isso, o que acontece? Essa força religiosa, a força da igreja, ela perde um pouco do seu poder. E quando você tem uma força que perde, você tem uma outra que cresce. Nesse caso, quem cresceu foi o poder do homem, através do personagem do rei. Bem, o homem passou a ser o principal objeto de cultuamento artístico, através, né, do conhecimento, através da anatomia, da matemática, da astronomia. E essas ideias passaram a ser representadas nos seus quadros. As pinturas passaram a ser harmônicas, iluminadas, centralizadas. E como era feito durante o Renascimento a ideia? A ideia era feita, as pinturas eram feitas baseadas nas pinturas e esculturas greco-romanas. Ok? Bem, a chegada na Europa do novo continente e também os novos caminhos para as Índias. Então o que acontece? Muito conhecimento, as pessoas estavam aprendendo muito rápido, o conhecimento estava vindo muito rápido. Logicamente, gente, a igreja passou a questionar isso. Poxa, será que esse conhecimento está vindo através da inteligência do homem? Ou será que o demônio, ou será que as forças ocultas estão fazendo a cabeça do ser humano para que elas acreditem mais na ciência e menos em Deus? Bem, esse questionamento começou a ser refletido dentro da arte a partir do século XVI. Tá? Então, as pinturas passaram a ter uma característica mais de dúvida, os tons das telas passaram a ser mais acinzentados, a descentralização do personagem principal da tela. Por exemplo, se fosse pintar Jesus ficava mais num canto, não era mais o centro da tela, tá ok? E com isso, logicamente, a igreja se fortifica politicamente e passa a impor os seus dogmas, passa a impor suas ideologias a partir do século XVIII, né, através das formas midiáticas. O que são formas midiáticas? É o que hoje nós temos hoje, o Facebook, o WhatsApp, né, os movimentos sociais que acabam passando ideologia. Só que nessa época não tinha nada disso. Qual era a forma midiática para passar ideologia? A arte. Bingo. Né? Então as imagens passaram a ser, parecia que estão sendo iluminadas por velas, claro, escuro, o antagonismo, o exagero. As telas passaram a ter temas como prazer e punição, salvação e pecado. Bem, com isso, isso é só para você ter mais ou menos uma ideia de como é a passagem até o Barroco na Europa do século XVIII. Vamos para o Brasil. Bem, esse Barroco foi trazido da Europa pelos imigrantes, dos jesuítas, né, e alguns colonos, com os portugueses,
e se implantou ali, principalmente na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, na região de Ouro Preto. Havia uma grande exuberância dramática e persuasiva dentro da tela, muito mais que às vezes que na Europa. A adaptação de matérias e de algumas técnicas também que não existiam na Europa. Eles usavam o material que eles tinham à mão, tá ok? Vamos ressaltar aí dois grandes artistas. Um deles é o Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, que é um artesão especializado na arte da talha. O que é isso, a talha? Vocês já devem ter reparado nas igrejas, são anjinhos, são rostos de santos que são entalhados, são incrustados nas paredes e nos tetos, dando um aspecto assim de 3D, de 3 dimensões. A aplicação de pó de ouro nas imagens, essa região é muito rica em ouro, então esse pó de ouro era aplicado nas imagens, nas colunas. E também o mestre Ataíde tinha uma grande característica: os seus personagens eram quase sempre anjos, virgens e mestiços, que isso traz um grande diferencial do barroco europeu. Ele também tinha vários alunos, vários contemporâneos. Um desses contemporâneos era o mestre Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, filho de uma escrava e de um artesão português. Ou seja, ele era um filho bastardo do casamento do seu pai. Tinha uma produção muito intensa. E aos 40 anos, o Aleijadinho foi tomado de uma doença degenerativa, que podia ter sido lepra, escorbuto, sífilis, e ele perdeu o dedo dos pés, a mão ficou meio atrofiada e o seu rosto deformado. Isso causava a ele uma afeição, assim, as pessoas rejeitavam por causa da sua afeição. Ele passou a trabalhar de madrugada, normalmente sempre enrolado em muitas roupas, chapéu, e a maneira de trabalhar, ele tinha muita dor. E como ele não estava, a mão dele estava atrofiada, ele não conseguia segurar o cinzel e o martelo para poder fazer as esculturas, ele pedia para seus alunos amarrar no pulso, o cinzel, para ele continuar talhando a sua produção. Ele usava muito uma pedra chamada pedra-sabão, madeira, e um dos grandes trabalhos deles foi Os 12 Profetas e o Passos da Paixão de Cristo. Ele fez, só nesse período, dos 40 anos até a sua morte, ele fez uma base de 66 imagens, para ver como é que o trabalho, a intensidade do trabalho dele. Porém, ele morreu pobre, adoecido e abandonado. Vou dizer algumas características da obra de Aleijadinho. Os olhos eram amendoados, tá legal? Orientalizados, a barba eram barbas onduladas, e as roupas tinham uma maneira bem leve, como se estivesse flutuando. Essa é uma das características do trabalho do Aleijadinho, que se tornou um artesão conhecido. Só que na época, engraçado que na época ele não era muito conhecido. Depois que fizeram a biografia dele, ele passou a ser mais conhecido no Brasil. Tá ok? Então, olha só, tem algumas perguntas lá no trabalhinho, tá muito fácil, é só você sentar, dar uma lida na apostila, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir responder com muita tranquilidade. Tá ok? Um grande beijo e até o próximo tutorial.